Olá, turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Aproveite para olhar aí a descrição do vídeo, pegue o livro didático para acompanhar a aula de hoje. Caso de dúvidas, vocês podem me procurar, que eu estou disponível para esclarecer. Lembrando que cada atividade dessas que estão aí faz parte aí do crescimento, do conhecimento de vocês. Então vamos se dedicar, focar, porque a gente está aí no quarto bimestre, encerrando o ano letivo. Então vamos lá para mais uma aula de ciência. Olá, galera do nono ano, tudo bem? Hoje a gente dá continuidade ao conteúdo sobre ondas. Hoje a gente vai ver os tipos de ondas, as propriedades, assim como a gente vai ver a questão do eco. Então, tudo isso a gente vai estar buscando compreender e aprender na nossa aula de hoje. Com relação aos tipos de ondas, a gente já mencionou, já falei para vocês, que existe dois tipos de ondas, né? Existem as ondas, na verdade, são grupos de ondas, e que tem aí a classificação entre ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, elas se caracterizam por necessitarem de um meio material sólido, líquido e até gasoso para se propagarem, o que vai ser diferente das ondas eletromagnéticas, que não vão necessitar de um meio material para se propagar, podendo viajar no vácuo. E aí a gente tem exemplos, no caso, para ondas mecânicas, as ondas sonoras. E para as ondas eletromagnéticas, a luz. Assim como também as ondas de rádio são um tipo dessa onda. Falando sobre ondas, vamos falar de ondas sonoras, né? Que são ondas que são classificadas como longitudinais e mecânicas. Isso quer dizer que elas necessitam de um meio para se propagar, seja ele sólido, líquido ou gasoso. E na ausência de meio material, o som não se propaga. Então, podemos gerar ondas sonoras com nossas pregas vocais quando falamos, ou fazemos, no caso, nesse processo de pregas vocais, o ar ele vai vibrar com instrumentos musicais de cordas ou de sopro, por exemplo. Então, a gente pode estar usando as cordas vocais para emitir ondas. Ao cantar, o ar ele sai dos pulmões, assim como quando a gente fala, quando a gente está ouvindo um rádio, tem um rádio ligado na nossa casa, TV, um ventilador. Então, nesse momento, vai sair a partir desses objetos ondas que vão estar vibrando. E essas vibrações produzem regiões de baixa e de alta pressão no ar, as quais se propagam formando ondas sonoras. E esses impulsos, né, vão chegar ao nosso encéfalo, que vai interpretar essa onda. A gente vai conseguir entender, né, o que está ouvindo. Então, primeiro momento, as ondas vão estar se propagando pelo ar, ou seja, no meio gasoso, vai chegar até ao pavilhão da orelha, vai passar pelo meato acústico e em seguida as ondas elas se propagam para a membrana tipânica, que faz a vibrar, e essa vibração vai ser logo transferida a três tipos de ossos, no caso, que é o martelo, o bigorna e o estribo, que eles vão ter a função de amplificar a frequência da onda sonora. Então, o estribo, ele movimenta para frente e para trás, e esse movimento faz vibrar a janela do vestíbulo. Desse modo, são produzidas vibrações no líquido interno presente na cóclea, que tem um formato aí de caracol, e esses movimentos estimulam os receptores sensitivos da cóclea, que geram impulsos nervosos,
e os impulsos nervosos vão chegar ao encéfalo, onde são processados e interpretados. Então, a gente vai conseguir verificar o que está sendo ouvido, né, por nós a partir do nosso cérebro. É uma associação aí entre o órgão sensorial, que é a orelha, assim como pelo encéfalo. E quais as propriedades das ondas sonoras? A gente vai ter que, quando ouvimos os sons que vários instrumentos musicais emitem, a gente percebe que eles apresentam diferentes características. O som emitido por um contrabaixo acústico, por exemplo, é mais grave que o som produzido por um violino. Esses termos grave e agudo estão relacionados à frequência das ondas sonoras. Os sons que a gente fala graves, chamados baixos, possuem frequências menores que os sons agudos, chamados de altos. Então, os sons graves são sons baixos, vamos dizer assim, e sons agudos são os sons altos. Aí, falando sobre a intensidade do som e a audição, a gente vai verificar essa questão da intensidade do som como algo que, se a gente ficar muito exposto, pessoal, a gente acaba determinados sons, a gente pode prejudicar a nossa saúde. Mas antes de mais nada, vamos entender a intensidade sonora, né? Eu acho que vocês já ouviram falar sobre os termos, aumenta o som ou aumentar o volume. Isso são expressões que referem-se a uma importante grandeza da física, que é a intensidade sonora, que ela vai medir a potência de uma onda sonora que atravessa determinada área e está relacionada à amplitude das ondas emitidas. Então, os seres humanos têm a capacidade de perceber sons em uma ampla faixa de intensidade sonora, que na prática medimos em uma grandeza conhecida como nível sonoro. Essa grandeza é uma relação entre a intensidade da fonte sonora e a intensidade mínima que o ser humano consegue perceber. Então, a unidade de medida aí relacionada ao nível sonoro mais utilizada é o decíbel, que vem representado pela sigla, na verdade, pelas letras D e B, que foi dada em homenagem ao cientista escocês Alexander Graham Bell. E ao lado a gente tem uma tabela que mostra os objetos que emitem som e a quantidade de nível sonoro, né, em decíbel. Então, ficar exposto, pessoal, por muito tempo, né, um tempo prolongado, a intensidades sonoras pode provocar problemas de saúde, como estresse, danos no aparelho auditivo, dores de cabeça e até mesmo perca de audição parcial ou total e irritação. Então, geralmente as pessoas que trabalham em ambientes com ruídos, que ocorrem de forma excessiva, eles utilizam protetores auriculares. Como pessoas que trabalham na parte de britadeira, em construções. E o protetor auricular tem a função de diminuir a intensidade sonora e, consequentemente, o nível sonoro que atinge as orelhas. Aqui. Quanto ao eco, quantas vezes a gente às vezes está em um ambiente, né? Quando a gente consegue ouvir a nossa voz, o som da nossa voz sendo devolvido pelas correntes de ar, quantas vezes a gente fica gritando, né? Para poder ouvir. Então, o eco, gente, em geral, as ondas mecânicas têm a própria propriedade de serem refletidas quando encontram um obstáculo. Então, quando gritamos em uma sala grande e vazia, geralmente percebemos uma intensificação do som que a gente está emitindo. Dependendo da distância do obstáculo, como uma parede, ouvimos o som emitido e após um pequeno intervalo de tempo ouvimos o som novamente, que caracteriza o eco. Então, inicialmente, as ondas
sonoras que emitimos vão ser propagadas até um obstáculo no ambiente, e ao atingirem esse obstáculo, elas refletem, retornando às nossas orelhas as ondas sonoras que a gente emitiu. Então, como o ambiente possui grandes dimensões e a velocidade do som no ar é de cerca de 340 metros por segundo, o trajeto percorrido pela onda sonora e depois pela sua reflexão é relativamente grande. Com isso, a reflexão do som que emitimos retorna às nossas orelhas após um pequeno intervalo de tempo, permitindo que possamos ouvi-lo novamente. E o eco ele pode ser definido então como um som refletido. Então, eco é um som refletido. Mas para pequenos trajetos, o tempo entre o som emitido e o som refletido é tão curto que sua reflexão é imperceptível. Então, tem que ter uma distância maior para que assim possa perceber o som que vai estar sendo refletido a partir do eco. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, se cuidem e eu estou com saudades.